Olá, conversa de peso de hoje vai para a nossa querida Sapiranga, mas vamos conversar sobre comércio, sobre movimento lojista. Meu convidado de hoje, natural de Sapiranga, filho do seu Delmo e da dona Alda, formado em administração de empresas. Esposo da dona Varna, empresário há mais de 40 anos do comércio varejista. Ligado ao movimento lojista, sempre buscou atuar no Cindy Lojas e CDLs. No Cindy Lojas de Novo Hamburgo, assumiu recentemente a sua terceira gestão como presidente, voltando ao comando da entidade sindical. Pai da Lúcia, tem em suas paixões a família, especialmente as duas mulheres da sua vida, e como hobby os carros antigos. Hoje teremos uma conversa de peso com Gerson Jacques Miller. Então, Gerson Miller, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, digo eu. Mas eu fico feliz por estar aqui contigo, Rodrigão, e tendo essa conversa sempre agradável, esse parceiro, esse amigo de tantos anos, Rodrigo. Ô, Gerson, eu fiquei muito feliz de saber da sua recondução. Parabéns, né, publicamente pela sua eleição, pela sua posse. Estivemos lá conferindo isso em loco, junto com vocês, prestigiando aquele momento, né? Mas muito feliz de saber de como o movimento lojista ele segue com a sua pujança. Mesmo diante de tantas dificuldades. O Brasil não é para amador, né, seu Gerson? Não, o Brasil não é para amador. Aqui, para tu conseguir administrar alguma coisa, é muito difícil. Te digo isso com uma experiência muito grande. Com mais de 40 anos, 44 anos, propriamente dito, de comércio, uma das coisas muito importantes que a gente vê é o seguinte... Lá começava lá pelas tantas vendas boas, tal, de repente alguma coisa acontecia, as vendas caíam, era uma crise, uma pequena crise, tal, afetava, aí de repente a coisa deslanchava de novo, aí a inflação aumentava, era aquela inflação desenfreada, falta de produtos e outras coisas mais, era aquele negócio... Quem passar por essa crise está salvo. Então, esse era um exemplo de crises, foram muitas aí. Prometiam pra gente que se passava daquela estava tudo certo. Estava tudo e daí certo. Vinha outra depois. Aí já vinha outra. É tipo o cara que se assusta com a onda e vem uma maior depois. Exatamente. Quer dizer, é o tipo da coisa, a gente já está tão curtido a isso aí, mas o principal que eu sempre digo tu tens que estar focado no teu negócio. Tens que cuidar do teu negócio. A gente, durante todos esses anos, o nosso ramo principal é cama, mesa e banho. Tá? Nós trabalhamos muito com brinquedos e nós também trabalhamos alguma coisa de utilidades domésticas, onde um dos carros-chefe chama-se Tramontina. Muito bem. Por nossa loja, por nossa pequena cidade de Sapiranga, uma cidade não tão pequena assim, mas bem menor que Novo Hamburgo, já passaram muitas lojas vendendo cama, mesa e banho, muitas lojas brinquedo, onde a minha esposa, o que ela dizia? Pá, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquilo que nós sempre até hoje fizemos, que nós aprendemos, que nós temos prática. Não adianta nós querer inventar a roda agora de novo, tá? Porque não vai dar certo. E assim, com isso aí, muitos entraram, saíram e nós continuamos, nós estamos festejando, dentro de mais algum tempo, 45, vamos até os 50 anos. Maravilha. Quer dizer, então tu trabalhar, tu te dedicar, tu cuidar da coisa, fazer a coisa bem feita, e mais uma coisa, bem feita, e tu tens que ter uma estrutura para isso aí. Não adianta você só querer fazer a coisa bem feita se tu não tem aquela estrutura financeira, vamos dizer, cuidados com a estrutura financeira da empresa, porque a sangria daqui a pouquinho pode ser muito grande. Estar preparado porque vão vir essas crises. É isso? Exatamente. Tem que ter um colchãozinho ali. Exatamente isso. Que nem agora, né? A última que nós tivemos agora, que foi essa pandemia da Covid. Hoje ainda eu vi
onde em São Paulo muitos restaurantes tradicionais, antigos, muitas empresas que promovem eventos, que são os casamentos e outras coisas mais, estão fechando. Acontece o seguinte, passaram todo um período muito difícil e procuraram, a dificuldade está aí, e é por aí, daqui a pouquinho termina. Então, tu tens que ter cuidado. Tens que ter cuidado. Não adianta. Nós já tivemos 3 lojas, 3. Hoje nós só estamos com uma ainda. Por quê? Nós temos só uma filha. Como tu falaste no início, a Lúcia. E a Lúcia a segunda mulher da tua vida, para deixar bem claro. Para deixar bem claro, é a segunda mulher da minha vida. E a filha. A primeira é uma morena muito bonita, a dona Varda. conhece, amor, claro. Conhece a Varda. Depois a Lúcia. A Lúcia, ela desde pequena, ela nasceu dentro da loja praticamente, viveu dentro da loja, mas aos 6 anos foi uma coisa muito interessante. Ela teve meningite e aí ela no hospital, a primeira coisa, eu quero a maletinha do médico, tá? E via o médico chegando, outras coisas mais, e ela dizia, eu vou ser médica de criança. E tá aí, faz 15 anos que é formada, que é gastropediatra, e isso aí é dela. Ela adora o que faz, então que eu vou estar insistindo em 3 lojas ainda, minha esposa e eu? Vamos ficar com uma, vamos ficar cuidando disso aí, e está encerrado o assunto, né? Como é que chega o movimento lojista na tua vida? Hein? Até foi muito engraçado, nós já rimos muito com isso. Movimento lojista. Tudo no início, na época, tu tomava nota no caderno, tu conhecia as pessoas, tal, vamos tomar nota aqui, ela assinava numa folha, lá no caderno, tal, até que lá pelas tantas tu organizava um pouco, e aí tinha aquelas lojas tradicionais, antigas, tal, e eu, fulano, escuta, está aqui o ciclano, querendo fazer uma compra, e ele disse que ele compra contigo aí, e quais as informações? Ele é bom cliente, tal, pode vender. E aí aquele, esse aqui não dá para vender, não pode vender, porque esse aqui já me deu uma rasteira, eu caí de bunda. Então, coisas assim. E a coisa foi indo, foi tomando corpo e tal, e de repente a turma que eram os líderes dentro do CDL fizeram o seguinte, nós não vamos mais dar informações para o Gerson. Ele não está se associando e nós vamos forçar a barra para que ele entre no nosso movimento. Muito bem, foi o que aconteceu. Eu entrei para o CDL e um pouquinho mais, já estava na diretoria, passei algumas gestões dentro da diretoria e daí não podia deixar de ser. Gerson vai ser o presidente do CDL. Então, a coisa foi por aí. Não só entrou, como tomou conta do negócio. Então. Que também conta, mas me aliei. Aí, foram 2 anos, naquela época era 2 anos cada gestão. Essa CDL de Sapiranga naquele momento. Essa CDL de Sapiranga. Eram 2 anos. Foram 2 anos, mais 2 anos. E aí eu me afastei da CDL. Mas não me afastei do movimento lojista, que naquele período já eu me associei ao Cindy Lojas. Veja bem, isso foi... Não me pergunta anos, não me pergunta quando, eu me associei ao Cindy Lojas. Então, já na diretoria, logo entrei na diretoria, isso foi na época do Tom Cavazotto, o famoso Tom Cavazotto, o velho Tom Cavazotto, morador da praia hoje. E depois de 5 anos eu voltei para dentro me chamaram novamente. Chamaram não, Gerson, nós temos que compor aí que você vai ter que reassumir o CDL de Sapiranga. Muito bem, aí foram 2 anos e foram mais 2 anos. Mas daí já de uma maneira bem diferente. Naquela primeira gestão era aquela simplicidade, aquele banco de dados. Mas eu ia dizer, como é que é uma época em que o banco de dados é ficheiro, seu Gerson? O senhor viveu isso? Eu vivi.
Imagina, a gente não consegue imaginar um mundo sem computador hoje, né? Não, tu não consegue. E um banco de dados tão gigante quanto é, imagina a quantidade de lojas, de Olha, lojistas, era né? uma coisa muito engraçada. Eu não vi o banco de dados de Porto Alegre, mas eu vi fotos deles. Nós em Sapiranga, eu imagino, só por Sapiranga, aquilo ali era mais ou menos uma meia sala, eram só fichas. E um detalhe, Rodrigo, interessantíssimo. As meninas tinham que ter as unhas um pouquinho compridas. Tá? Não podia ter aquelas unhas curtas, cortadas, curtinhas assim. Também não podia ter as unhas compridas demais, porque elas tinham que ser rápidas para procurar a ficha. E isso, para ser rápido procurando a ficha, elas tinham que estar, as unhas tinham que estar preparadas. Tecnologia é o tamanho da unha. Ah, o tamanho da unha. Que maravilha. Então a coisa foi... Estamos falando de 20 anos atrás, nem isso? Não, faz mais. Isso aí que começou... Então tá, final dos anos 90, 90 e tantos, 95, exatamente. 96, Exatamente, a gente vai vendo ontem. E aí na minha segunda gestão, o que começou a acontecer? Porto Alegre, você sabe que o movimento lojista, eu digo movimento lojista, tanto o CDL como o SPC, como o CDL, como o Sindilojas, foram duas entidades que iniciaram lá nos anos 50. Né? Nós, inclusive, perdemos agora, há uns 4, 5 meses atrás, um dos últimos remanescentes daquele período onde se iniciou o movimento cedelista, onde se iniciou esse movimento lojista. O senhor Egídio Bacas, que era da CDL de Porto Alegre. Os dois movimentos começaram, o CDL começou no Rio de Janeiro e o sistema sindical começou por um ato institucional de Getúlio Vargas. Na época, vamos comentar primeiro um pouquinho sobre o CDL, que é onde tudo começou. Naquela época, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, era o Distrito Federal, a capital do Distrito Federal, e era a capital do estado da Guanabara. Tá? O que depois acabou sendo Niterói, uma série de coisas aí. E aí o lojista ele tinha consigo o poder público municipal, o estadual e o federal. E não havia nada que representasse o lojista junto a esses poderes. Tá? Então, o que foi criado? Foi criado por um grupo não vou te precisar, mas não era grande, tá? De lojistas, onde, inclusive, naquela época, estavam juntos no Rio de Janeiro gaúchos. Masson, da Casa Masson, da Casa Guaspari. A Masson tinha uma loja no Rio, o Guaspari uma loja no Rio, então eles estavam juntos. E esse e mais 2 ou 3 lojas, que eu não me lembro o nome hoje, e esse pessoal estava junto desse grupo onde tudo se iniciou. Então, começou no Rio de Janeiro, tá? E em seguida, também esse mesmo grupo veio de lá para cá, e esse mesmo grupo formou o Clube de Dirigentes Lojistas, porque hoje é a Câmara de Dirigentes Lojistas, Clube de Diretores Lojistas. Tá? Então isso foi criado, e no Rio de Janeiro, ele não proliferou como proliferou aqui no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul tem um pioneirismo muito grande nisso aí. Logo Canoas teve, Novo Hamburgo, Caxias, São Leopoldo, essas cidades tudo começaram a ter as CDLs, porque Porto Alegre, como a base era forte, porque estavam juntos no Rio de Janeiro, a coisa aqui começou a funcionar. Muito bem. Aí tu vai me perguntar, dentro desse movimento lojista, dentro do clube, e o SPC? Onde é que entra o SPC? Sabia que o SPC é gaúcho? Não. O SPC foi criado em Porto Alegre. Então, aqueles lojistas, aquele grupo de lojistas,
que criaram aqui o CDL, tá? Eles já tinham um banco de dados. Aquilo que eu falei há pouquinho, onde a turma... Era aquele negócio onde antes só se falava Rodrigo, aquele fulano é teu cliente, Rodrigo, Gerson, aquele é, como é que é? Já tinha um cadastro positivo naquela época. Tinha o cadastro positivo, cadastro negativo. Pois é, aqui ele pode comprar, é o positivo. É o positivo, exatamente. Aquele ali que não dá. Então começou, tinha ali perto, na Senhor dos Passos, ali pela Senhor dos Passos, é ali que era o banco de dados, ele estava por ali. E a CDL de Porto Alegre também ali por perto. E aí, essas pessoas da CDL era o banco de dados. E aí foi indo, pô, mas para um pouquinho, mas nós não temos nenhum ganha-pão para essa nossa CDL aí. Nós podemos pegar o banco de dados e criar o serviço de proteção ao crédito. E vamos botar isso para dentro. E aí a parceria começou. E com o advento da informática, na época, os computadores e tal, não, nós vamos botar esse negócio para os computadores, aí, essas coisas aí, nós vamos começar a informatizar isso aí. E assim começou. E realmente, Rodrigo, não fazem tantos anos assim que o SPC começou a alavancar. Muito bem. Isso foi uma coisa que em seguida passou para Canoas, passou para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, São Paulo, Caxias, tudo mais. E a coisa começou a andar, a coisa foi indo. E aí cada um era muito engraçado. Naquela época, na nossa região, aqui na região do Calçado, o que veio de gente de cidades do interior, tá? E que aqui se estabeleceram, tá? Porque nós não tínhamos mão de obra nós não tínhamos... A explosão era gigante, né? Uma explosão muito grande aqui. Então as pessoas vieram para cá, aqui se instalavam, então a gente muito fazia... emprego nessa Gerson. Exatamente. Aí o pessoal vinha de Sapiranga, ele comprava em Novo Hamburgo, aí tu telefonava para a CDL de Sapiranga, que na época era também na ficha ainda, tal, e eles entravam em contato com a CDL de Novo Hamburgo, e a CDL de Novo Hamburgo passava a informação, que daí passava para nós em Sapiranga, e vice-versa, isso ia para todo o estado do Rio Grande do Sul e para diante. Muito bem, até que de repente a coisa começou Porto Alegre começou a se informatizar, Novo Hamburgo começou a se informatizar, a informatização da CDL de Novo Hamburgo foi uma das pioneiras, tá? Nunca vamos esquecer disso. Canoas também, Campo Bom também foi um dos primeiros que se informatizou, porque era muito, o valor era muito elevado, tá? Então era mais fácil, tu já não tinha mais aquelas fichas, já não precisava mais de todos aqueles funcionários que antes tu tinha, tal, tudo bem. A coisa aqui no estado do Rio Grande do Sul, estruturada, de repente, todas as CDLs, não, agora nós vamos fazer um movimento onde vai ter o SPC-RS. Tá? Muito bem, o SPC-RS e tal... E aí a coisa começou a se informatizar, a comunicação, ela no início era de valores muito altos, que nós só tínhamos a Embratel, só tinha a Embratel. Hoje tudo é muito fácil, hoje nós temos, olha o que nós temos de jeito de nos comunicar. Naquela época era só a Embratel, tu tinha que... Havia um sistema e esse sistema era ligado à Embratel. Então, por aquele sistema é que as CDLs, os SPCs se comunicavam. Inclusive, nós tivemos alguns casos aqui no Rio Grande do Sul, onde teve cidades que montaram um sistema próprio, tá? Havia o sistema de Porto Alegre, e teve uma outra cidade que também montou seu sistema, e esses dois sistemas não falavam.
não falavam direito. Então começavam as brigas, as discussões, porque nós temos mais poder do que vocês, nós temos mais poder do que vocês. E a coisa foi indo. Mas aí já é beleza, aí já não é, já é uma briga de beleza, não é mais tão edificante assim, né? Mas faz parte também de uma entidade. Faz parte. Faz parte do movimento. Mas veja só, indo só um pouquinho mais adiante, aí o que acabou acontecendo? Santa Catarina se estruturou bem, Minas Gerais muito bem estruturada, a Bahia foi bem estruturada, Pernambuco foi bem estruturado, todos esses estados estavam bem estruturados. E São Paulo e o Paraná tinham uma estrutura própria. Então, para criar o SPC Brasil, eu estou cortando, eu estou indo muito rápido na coisa. São Paulo, a Associação Comercial e Industrial de São Paulo criou o próprio banco de dados. Então, ele estava independente, ele era independente do movimento lojista. Porque daí, claro, o que ele vendia era dele. Era dele. E aí depois... Os recursos que sempre foram pagos pelo lojista, né? Exatamente, Consulta, né? Exatamente. Pacote de consulta. Aí depois, então, depois de muitas conversas, tal, muito diálogo, puxa, estica, houve a comunicação entre o banco de dados SPC Brasil, que daí já estava criado, o SPC desses estados que tinham, e São Paulo se criou o SPC Brasil. Eu digo, por que se criou o SPC Brasil? Porque na minha quarta gestão, eu comecei a me envolver muito. O movimento estava começando a ficar cada vez mais forte e eu, gostando desse movimento, eu me envolvia cada vez mais. Nós tínhamos Novo Hamburgo, Ivoti, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, tal. Era um distrito. Júlio Weissheimer era o diretor distrital. Nunca esqueço do grande amigo Júlio Weissheimer. Está lá na Bahia ainda. Tá bem tranquilo. Está bem tranquilo. E eu me envolvi muito com essas pessoas. Tá? E fomos indo. Entrei para a federação. Tá? Nós formamos, na minha segunda gestão, nós formamos um grupo onde era liderado por Canoas, Passo Fundo. Eu não me lembro mais qual que era outras cidades, eu e Sapiranga. Novo Hamburgo não se envolveu muito nisso aí. E aí conseguimos ganhar as eleições e fomos para a federação. Então, foram muitos anos de federação. E nesse meio tempo, esse nosso grupo de federação, nós formamos um novo grupo e fomos para a Confederação Nacional. Fomos concorrer à Confederação Nacional e ganhamos as eleições. Pô, eu estava 5 anos na Confederação Nacional. Pô, aquilo foi assim algo... em primeiro lugar, foi gratificante, mas o aprendizado foi muito grande. Tu tem que saber tirar daquilo ali tudo, porque tu fala com o Rodrigo, tu fala com fulano, Beltrano, Ciclano, tu encontra aquele camarada que é lá do Amazonas, tu encontra o Joy Colares, que é do Pará, tu encontra a turma tudo, como é que está aqui, como é que está ali, como é que está lá. Então, isso era muito bom. Isso traz uma bagagem muito grande. E aí, continuei aí num bom período, quando nós entregamos a confederação. Aí ficamos um período, fiquei aqui na FCDL, quando eu era o primeiro vice-presidente. Aí, quando chegou a minha vez de ser o presidente do Sindilojas de Novo Hamburgo. O movimento, como eu te disse, também começou na década de 50, por um ato institucional, porque Getúlio Vargas, na época, ele criou a CLT, certo? Ele começou a estruturar uma nova organização para o trabalho, né? Para as forças de trabalho. Né? Exatamente.
E o que foi feito ali? Bom, agora vocês vão fazer o seguinte, agora nós vamos ter algo chamado sindicatos. E o sindicato vai ter o lado laboral, vai ter o lado patronal. E vocês agora vão se sentar, vai ter regras para tudo isso aí, vai ter regras, a coisa vai ter que funcionar, vai ter que ser assim, assim, assado. E esse movimento seguiu. Então, nós tínhamos um movimento social, veja bem, um movimento social, que era o CDL, que fazia aqueles ele se envolvia dentro do município, dentro do Estado, tá? Depois a CNDL, dentro da União, tal. E os sindicatos faziam mais a parte jurídica da coisa, vamos dizer assim, a parte jurídica, porque todas as negociações, tal, eram feitas, dissídios, esse tipo de coisa. Isto era o trabalho dos sindicatos. O que depois, vamos dizer assim, por que é que hoje, aquilo que nós falamos há pouquinho, por que é que hoje os sindicatos eles estão numa situação bastante difícil? É que a coisa, vamos dizer assim, se popularizou demais. E muita gente via naquilo ali uma maneira de ganhar muito dinheiro. Virou um negócio. Ter uma carta sindical virou um negócio. Virou um negócio. Então, aquele negócio, aquilo que era era um negócio, hoje virou um negócio. A gente já sabe que mudou muito tudo isso. As leis trabalhistas recentemente modificadas, elas voltaram a criar uma nova conformação de forças, um equilíbrio talvez maior nas relações que grande parte do tempo foram desequilibradas para um lado, depois para o outro. Talvez tenha trazido um maior equilíbrio. A grande dúvida, o grande ponto de interrogação é o que acontece de agora em diante? Como ficam essas relações? Qual é a função? Eu imagino que seja, talvez, na sua terceira gestão à frente, a mais desafiadora de todas. Exatamente. Porque mudou muito o mundo, o Brasil. Vou conversar sobre isso na volta do intervalo. Ok. Hoje, numa conversa de peso com o presidente do nosso sindicato aqui, da nossa região, de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz, Sararicá. Isso aí. Gerson Miller. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente do Sind Lojas, Gerson Miller, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau. No SIC em Gramado primeiro, né? Retornando o SIC depois de 2 anos, de 23 a 25 de maio. Vale TV, nós Calçados S.A. estaremos lá. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. O seu Gerson deu uma aula para nós, eu já combinei com ele aqui no intervalo, que nós vamos ter que fazer 2 programas. Um programa que vai para as nossas redes sociais, com tudo que a gente conversou nessa última meia hora, contando toda a história do movimento lojista, da criação dele, desenvolvimento dele, das entidades regionais, das entidades nacionais, do desenvolvimento do serviço de proteção ao crédito em todo o Brasil, na nossa região, no estado e no país. E o desafio é enxergar o futuro desse movimento, né? Sobretudo quando a gente fala de sindicatos, né, Sr. Gerson? A mudança ela é brutal nas relações, né? Tanto pela regulamentação das próprias forças, dos acordos, das relações de trabalho e muito pela mudança do próprio imposto sindical, que empobreceu, como a gente falava antes, né? Exatamente. Virou uma coisa enorme, muita gente com uma carga sindical tinha um bom negócio na mão. Exatamente. Não importava se eram lá
20 mil empresas, como vocês representavam, ou se era lá 10, 15, 20 empresas de um sindicato XYZ, de uma categoria muito restrita, aquilo ali era um bom negócio, todo mundo era obrigado a contribuir com ele de alguma forma. Exatamente. Qual é o futuro que o senhor vê para o sindicato, para o movimento? Vamos começar pelo seguinte, realmente, como nós estávamos comentando há pouquinho, os sindicatos, eles foram criados por uma boa causa. Só que, com o passar do tempo, eles foram se prostituindo. Tá? Muito bem colocado há pouquinho. Os sindicatos, na maioria dos países, não existem mais. As negociações, elas são feitas entre empregado e empregador, entre o próprio empregado e empregador. Então, são negociações abertas, são negociações feitas de uma maneira particular. Porém, aqui no Brasil, nós ainda vamos dizer, temos algo muito interessante. Em toda causa trabalhista, o que o juiz pede? O juiz pede aquele acordo firmado pelo sindicato a que você pertence. Não ao que você pertence, mas aonde você está, vamos dizer, locado. Você, Novo Hamburgo, então é o acordo coletivo firmado entre as partes laboral e patronal de Novo Hamburgo. Então, ele consulta a CLT, ele conhece a CLT, e também ele olha cláusulas que constam ali dentro. Por exemplo, o livre horário do comércio. Nós temos cidades que têm a lei do livre horário do comércio, tem outras cidades, Novo Hamburgo, Campo Bom tem a lei do livre horário do comércio, Sapiranga, Larica, Nova Hartz ainda não tem a lei do livre horário do comércio. Então, o que acontece? Quer dizer, já existe uma diferença entre as jurisdições de Novo Hamburgo e de Sapiranga. Lá não consta como livre horário do comércio. E o juiz vai querer saber o que existe, por que o comércio lá também abre aos domingos. Feriados, outras coisas mais. Como é que pode, se na CLT consta uma coisa? Bom, então, isso tudo são negociações feitas. E assim, outras tantas coisas estão no bojo das nossas negociações. Então, isso ainda vai continuar vigorando por muito tempo. Não se sabe os resultados das nossas eleições aí, futuras, mas uma das coisas que já está sendo prometida, por um lado, que vai voltar novamente com muita ênfase, de uma maneira com muita força, os sindicatos. Não acredito que não dá para postar todas as fichas nisso. Não dá para postar todas as fichas nisso. Por isso, o que nós temos que fazer? Hoje nós temos que pensar. Por exemplo, nós tivemos esse período de pandemia. Nesse período de pandemia, muita coisa mudou. As vendas virtuais, o e-commerce. Está aí uma coisa onde as grandes redes de lojas estão começando a se fartar. Tá? Eles têm aquela plataforma, sua plataforma de vendas, e eles, o que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo para o pequeno comércio a sua plataforma. Mas, Rodrigo, existe uma coisa que está um absurdo. Eles pedem... Por esse copo, eu vendo esse copo na minha loja. Gerson, utilize a nossa plataforma para vender esse copo. Muito bem. Eu entrego de 15% a 18% a 20% de comissão para estas empresas. Isso é humanamente impossível. Isso não há condições. Então, o que hoje os sindicatos têm que fazer? Os sindicatos hoje têm que começar a pensar, começar a analisar todos os problemas que o comerciante está enfrentando e tentar dar a ele uma estrutura para que ele possa caminhar com os próprios pés.
auxiliar ele de uma maneira simples, mas não ajudar ele de uma maneira simples, não tirando dele aquilo que seja o ganha-pão dele, né? Então, menos foco na relação profissional. Exatamente. E mais foco na relação comercial. Comercial. Com o cliente, comercial, as conexões com o cliente. exatamente. Então, estas coisas, nós hoje... A relação de consumo também. De consumo, exatamente. Então, estas coisas, Rodrigo, nós no Cindy Lojas, nós estamos começando a trabalhar, tá? Temos que desenvolver, é um desafio muito grande que nós temos pela frente. Hoje, nós temos um parceiro, que é dentro do Sistema S, que é o SESC e o SENAC. O SENAC, que é assim como na indústria, é o SENAI, ele é profissionalizante. Tá? E dali coisas boas nós temos que tirar e temos que oferecer isso. Além do próprio SENAC, de repente, oferecer isso, nós também trabalharmos isso aí. Então, são coisas que nós temos que ser criativos, não mais ser só o sindicato. Perfeito. Auxiliar o lojista para que isso dê para nós também um pequeno retorno financeiro, para a nossa sobrevivência. Me conta como é que é esse negócio, essa paixão por carros antigos, hein? Essa paixão São quantos, hein? Entre os que estão lá prontinhos, passeando de vez em quando, e aqueles que estão lá em transformação. Isso aí, ao todo, são 14. Inclusive um caminhão. Tem um xodó no meio dessa turma toda, assim? Tem. Qual é que é o preferido ali, O preferido é o SP2. É o SP2 que aquilo ali é um namoro assim muito, muito grande, que ele tá quase pronto. Eu olho ele a todo momento, a todo instante, tem pouca coisa que falta nele. Vê aquele pequeno carro com 1,60 m de altura, tá? Aquilo ali ele tá um xodó, ele tá lindo, ele tá perfeito. Aquilo ali é algo. Mas tem que Carmanguia? Eu tenho Carmanguia TC. Tem Fusca. Variant 2, tem Puma, tem o Tigra. Já está andando de Puma por aí? Não, de Puma não estou andando ainda, porque esse Puma agora... Um detalhe interessante, os carros, mesmo o Carmanguia TC que eu tenho, que é um carro que roda, mas eu não consigo pegar ele ainda, porque aquilo não está dentro de mim. Ele tem que estar 0 quilômetro, ele tem que estar restaurado, ele tem que estar bonito. Tá? É um amor pelo carro que tu tem, mas que ele seja muito bem tratado. Eu estava fazendo uma avaliação com o senhor antes da gente começar a gravar aqui, vou fazer essa referência pública, assim. O espírito empreendedor, a gente não precisa falar nada. Ele se representa tanto no teu negócio, quanto nas entidades onde tu te envolves, né? Mas eu não te vi de mau humor ainda, Gerson. Sempre sorridente, sempre brincando, sempre brincalhão, sempre espalhando isso. Esse alto astral está contigo sempre. Tu fica brabo de vez em quando? Fico. Fico então bravo. Não quero ver, tá? Não é bom não ficar muito bravo. É bom não me ver bravo não, viu? Porque a coisa de repente pode... A vida da gente é feita de momentos, e tem momentos que de vez em quando as coisas ficam complicadas. Eu nunca me esqueço que uma oportunidade na loja, era 10 horas da manhã, o meu escritório não é dentro da loja. Ele é numa antiga loja que nós tínhamos, uma loja anterior que nós tínhamos, ali o meu escritório continua ali, porque ali nós moramos também. Eu saí de lá por problemas, problemas do pessoal lá dentro, aquelas famosas... Picuinhas, né? As picuinhas, que lá existiam, as unhas compridas, que ali existia entre a turma. A gente não aguenta, eu fui lá, fechei a loja e digo, não, para um pouquinho. Eu sei que ali a discussão não é que foi, não houve, a coisa não foi assim agressiva, mas simplesmente nós tivemos uma conversa muito séria lá dentro. Você quer continuar?
por favor, continue. Mas se você não quiser continuar, a porta está lá na frente, ela está fechada, eu abro, saio, mas daqui para diante a coisa precisa mudar. Precisa. Quer dizer, foi um balde de água fria. Forçaram para te tirar do sério, então. Forçaram. Porque a coisa vai... É aquilo que a gente diz. O balde... Normalmente, tu bota o balde debaixo de uma torneira que está pingando, certo? Sim. Tem uma torneira que está pingando, tu bota um balde ali. Aí, de repente, chega aquele momento em que aquela gota d'água que o balde transborda. E aí corre toda a água. E aí isso é que acontece. É difícil. Acontece. Mas são coisas assim que é agora e daqui a pouquinho nós temos que mudar. Isso não. Tu não consegue, eu não consigo me manter por muito tempo brabo, coisas assim, aquele negócio, vamos ficar uma semana de cara amarrada. Não, isso não. Não tem espaço. Não tem espaço. O meu pai era uma pessoa assim, tá? Meu pai era uma pessoa que se dava bem com todo mundo, gostava e tanto é que quando foi na minha posse, eu citei 3 líderes e um dos líderes foi o meu pai. Ele dentro da indústria, ele conhecia muita gente, se relacionava bem com todo mundo, inclusive aqui dentro de Novo Hamburgo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um novo programa sobre Novo Hamburgo. Não, vamos falar só dele, porque com certeza é uma pessoa que fez história na nossa região. Né? Exatamente. Então, evidentemente que essa história também merece ser contada. Então, são coisas assim que a gente vai indo e eu não consigo ficar bravo por muito tempo. E isto faz com que a gente se sinta bem. Isso faz com que a gente se sinta bem. Olha, não gosto muito de olhar noticiário na televisão, porque isso é uma outra coisa. Não deixa de contagiar. Exatamente. Tu vai olhando, e aí a coisa, de repente, começa a ficar difícil. Então desliga para tu não te incomodar. Sai dali, vai fazer alguma outra coisa. Eles sempre dizem, vai pescar. Eu não pesco, então eu prefiro sair dali da frente. Então, Gerson, adorei conversar contigo, evidentemente. Papo para muitas horas, muitas histórias maravilhosas. A gente passou por um pouquinho aqui dessa história. Muito pouco. Mas muito uma delícia compartilhar ela com o nosso telespectador. Obrigado pelo carinho com a gente. Rodrigo, eu fico agradecido por essa oportunidade aí, e eu tenho certeza que muitas vezes nós ainda vamos nos encontrar. Muitas vezes não, mais uma, mais duas, mas que isso aqui fique, que esse programa perdure 20, 30 anos. Eu não quero dizer que eu vou estar 30 anos aqui ainda, porque 70 já Você me promete pegaram. participar daqui a 30 anos, eu fico para ele esperar. Ontem eu vi, cheguei de frente uma casa funerária, tinha um anúncio de uma morte. 101 anos. Pode ser que daqui a 30 anos a gente converse aí. Obrigado, seu Gerson. Eu que agradeço. Hoje, numa conversa de peso com o presidente do nosso Cindy Lojas, né, da nossa região, empresário, comerciante, né? Falou do movimento lojista aqui, Gerson Miller. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.